E aí, pessoal? Essa aqui é uma aula explicativa e com alguns detalhes sobre a estratégia RP Algo Trade. Ela é uma estratégia para índice no tempo de 20 Renko. Então eu vou iniciar aqui explicando como que faz a instalação dela e depois eu explico algumas dicas para melhorar o desempenho dela, tá? Então, depois que você faz a contratação, ela vai estar disponível para você fazer montar, né, a estratégia. Aqui você iria clicar em Nova Estratégia, seleciona a estratégia, que vai estar lá no banco de dados, que é esse aqui, índice 20R, ou vai estar como índice 20R volume alto. Você vai selecionar o ativo índice e o contrato atual. Você vai colocar aqui 20 e Renko, que é o tempo dela. Aqui você vai colocar a quantidade de contrato, pode ser 1, 2, 3, tanto faz o quanto que você vai operar. No caso aqui é simulador, então não tem tanto a gestão de risco, né? Até aconselho vocês a colocarem 5 mini contratos, porque daí o resultado que você tiver, o resultado financeiro, também vai ser o resultado em pontos. Aí ele já deixa resumido para você. Aqui você vai na entrada, você pode deixar 9 horas até as 17h55. A saída você não precisa configurar nenhuma saída oco. Pode colocar zerar às 17h55 aqui também. Então ele não vai carregar contrato para o outro dia, né? Não vai dormir comprado ou vendido. O risco você não precisa colocar nada e a segurança aqui você também não precisa mudar, tá? E daí você só clica em criar e ele já está pronto para começar, tá bom? Ela é uma estratégia bem simples de configurar aqui, porque todos os parâmetros já estão dentro do próprio código. E aqui depois é só você clicar em executar e ela já vai começar a funcionar, tá bom? Deixa eu fechar aqui. Então essa aqui foi a parte da configuração. Uma configuração simples, bem rápida, bem tranquila, então, mas também qualquer dúvida é só conversar comigo no grupo lá que eu vou estar sempre dando auxílio. Agora vamos para o objetivo principal aqui do vídeo, tá bom? Que é como melhorar o desempenho da estratégia. Eu vou dar o meu depoimento aqui, a minha opinião pessoal. Eu não acredito nessa parte, então não tem como a gente prever o futuro no mercado financeiro. Então eu deixo rodando mesmo eu sabendo que pode talvez ser um dia ruim. Mesmo assim eu deixo rodando a estratégia, tá? Eu não modifico ela para tentar otimizar, porque vai ter algum dia que você acha que vai ser um dia ruim e ele acaba sendo um dia muito bom. Tem notícias ali no meio e tudo mais. Então, como eu rodo um robô para eu não me preocupar em ficar acompanhando o mercado o tempo todo e ele funcionar à base de estatística, né? Eu não acredito muito nisso. Mas algumas pessoas pediram e também para tirar um pouquinho de dúvida e também explicar como que é o funcionamento, o que, que ele leva em consideração para entrar. A primeira coisa que eu posso dizer ele leva em consideração o volume negociado, tá? E ele também leva em consideração algumas VWAPs, que ele determina a, digamos assim, a tendência que ele vai seguir, tá? Aqui eu coloquei o gráfico diário do índice e uma VWAP mensal, tá? O que, que eu posso dizer? Se tiver acima da VWAP mensal, ele vai procurar compra. Claro que tem alguns outros parâmetros
nisso, né? Não é só a VWAP ali. Mas se ela estiver para cima da VWAP mensal, ele vai sempre procurar compra. E se ele estiver abaixo, o preço estiver abaixo da VWAP mensal, ele vai procurar venda. Tá? Então, vamos considerar aqui janeiro. Tá? Janeiro foi o seguinte. Aqui tivemos lucro, porque ele considerou essa última aqui do último dia, né, do dia anterior. Aqui nós também tivemos muito lucro. Aqui nós tivemos um prejuízo pequeno. Aqui nós tivemos lucro, lucro. Aqui também lucro. Aqui também deu lucro. Então foi 1, 2, 3, 4, 5 dias de lucro seguido. O porquê que eu sei que deu lucro, digamos assim, sem olhar o relatório de performance? Porque ele abriu, é um candle de alta e fechou quase no topo. Então, é bem provável que ele tenha pego toda essa tendência ali, ou pelo menos parte dela. Tá? Aí o que acontece? O mercado ele sempre tem os seus respiros, são as retrações. Então, um pouquinho de análise técnica você pode levar em consideração aí. Então, nesse momento, como ele está procurando compra, aqui nesse candle, por exemplo, ele está procurando compra porque está acima da VWAP mensal. Só que ele ficou no zigue-zague. Aqui, zigue-zague, zigue-zague. Então, teve algum momento que ele subiu aqui. Só que daí também teve um momento que ele desceu bastante. Então, pode ser que nesse momento aqui, como começa, digamos assim, uma mudança de tendência, né? Mesmo que seja temporária, mas é uma mudança de tendência, ele vai ter prejuízo, bem provavelmente. Aqui também tivemos um candle, era um dia sem muitos motivadores e foi um candle que também era de continuidade de uma reversão, porque você teve vários dias de rally aqui. Então, nesse dia aqui também deu prejuízo. E nesse dia aqui também deu prejuízo. Esse dia aqui, eu até comentei no grupo, eu falei assim, ó, gente, viemos de 2 dias de indecisão, que foram esses dois aqui, e hoje a gente está fazendo uma retração. Né? Ele já abriu em baixa aqui com gap de baixa, então, digamos, o mercado fechou aqui em cima, nos 112 mil. Ele já abriu em 111 mil, então 1.000 pontos para baixo. Então ele já tinha uma cara de tendência de baixa. E como ele está acima, ele vai procurar compra. Então, em certos momentos, na hora que ele resolveu subir aqui, ó, de 111 mil até 111.600, o mercado estava subindo. Então, o robô entende que é o momento de comprar. E nesse momento aqui, depois, claro, o preço devolve tudo, né? Cai, aí ele tem os seus stops. Então, aqui não foi um dia bom no robô. Tivemos 1, 2, 3, 4, 5 dias bons, 3 dias ruins. O bom, depois eu mostro para vocês o relatório, é que nos dias bons ele faz normalmente 800, 900 pontos, e nos dias ruins ele faz em média ali 400 pontos negativos. Né? E aqui também, depois que aconteceu isso, o preço segurou e foi um dia bom também, que ele subiu bastante. O porquê que eu falo? Daí o que ia acontecer? Esse dia aqui ele ia ser bom de qualquer forma, tá? O porquê isso? Por que daria para saber que ia ser um dia bom? Porque se o preço fosse descer, aqui ele iria procurar venda, porque ele estaria abaixo da VWAP. A VWAP está aqui em 109.700. Deixa eu desenhar aqui para vocês, porque se só ficar no áudio fica ruim, né? Se o preço viesse para cá, ele iria procurar venda. E já que ele ia procurar venda, teria o gain, porque aqui também seria a queda. Se ele está aqui, ele vai procurar compra, que foi o que aconteceu. E também é um ponto de alta aqui. Então, nesse dia, esse dia aqui ó, em especial, tá? Não importa para onde ele ia dar gain. Então, são macetezinhos que a gente vai pegando com o tempo, observando como que o robô se comportou em certos dias. Né?
Agora, aqui, no dia de hoje, no dia 18/1, esse dia aqui, ó, de manhã, ele teve gain e depois ele devolveu tudo e até eu coloquei ali, ele ficou com 5 pontos de índice negativo, né? Então 5 pontos negativo, 0 a 0, né? Digamos assim. Então ele teve gain durante a manhã e daí como o preço desceu, ele tentou fazer novas compras e acabou tendo loss, tá? Então é basicamente isso. Vamos pegar aqui dezembro, por exemplo. Aqui. Dezembro, o VWAP está aqui, mensal. E aqui ele atravessou a VWAP para baixo. Gain gigantesco. Aqui, loss pequeno. Aqui, loss pequeno de novo. Aqui, um gain gigantesco. 0 a 0. Gain gigantesco. Aqui, gain gigantesco de novo. Aqui ele teve um gain gigantesco aqui, tá? Só que daí o que acontece? Para a gente evitar também que todas as vezes que digamos assim, que o preço volte na retração, né? Igual teve aqui, ó, essa retração aqui. Para a gente evitar também que a gente perca dinheiro em todas as retrações, tem alguns filtros internos, tá? Que segura o loss ou elimina o loss. Porque quando é uma reversão evidente ali pro robô, ele não vai fazer essas operações. Tem alguns filtros que para as operações. Vou mostrar aqui, vamos colocar no... Pode ser, vamos tentar 5 minutos aqui, eu só quero exemplificar aqui, porque o gráfico de 5 minutos é o que todo mundo usa, né? Apesar do robô usar 20 Renko. Mas, ó, e vou mudar também uma outra coisa aqui. Vamos mudar isso aqui, essa VWAP para diária. Aqui. Então, o que acontece? Dia de hoje, dia 18, ele ia buscar compra. O mercado está acima, ele busca compra. Então, buscou compra aqui. Deixa eu riscar aqui. Buscou compra aqui. Gain. Buscou compra aqui. Gain. Buscou compra aqui. Gain. Buscou a compra aqui. Loss. Buscou a compra aqui, ó, nesse ponto aqui. Loss. Entendeu? Aí, aqui, ele não buscou a venda. Ele não buscou a venda aqui. Tá? Aqui, buscou a compra. Loss de novo. Aqui, ele não buscou a venda. Então, nos redondos aqui, ele não buscou a venda. Por quê? Por causa da VWAP mensal. Tá? Ele não buscou a venda. Isso traz um filtro muito grande. Porque, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo. Aqui, se não tivesse esse filtro, nesse ponto aqui, ó, eu teria feito uma venda. Teria dado loss. Entendeu? E aqui eu ia buscar uma compra. Ia ter dado loss de novo. Então, eu consigo, com esse filtro, parar digamos assim, essas operações contra a tendência. Né? Porque o objetivo desse robô aqui é pegar grandes tendências. Tanto que o recorde dele, ele pegou 2.000 pontos em um dia só. Né? E naquele dia lá, ele nem tinha andado, o índice nem andou 2.000 pontos. Então, toda vez que o índice ia para um lado, ele fazia a operação no sentido do dia, né? E quando dava uma retração, ele estopava e esperava um pullback, sabe? Então esse robô está bem inteligente nessa parte aí. O que acontece? Aqui são algumas dicas, mas igual eu falei para vocês no início, tá? Um disclaimer aqui, eu não gosto de fazer isso com os robôs. Não gosto de robô com limite de ganho, limite de perda. Eu gosto de robô com limite de operações. Aí tudo bem. É uma operação por dia só, em certos pontos, tudo bem. Né? Se no backtest funcionar, ok. Mas o robô, quando você limita o financeiro para cima,
né? Digamos assim, no gain você limita ele. E daí no loss você vai limitar também. Só que eu tenho alguns robôs aqui que funcionam, que eles de vez em quando tem bastante loss no início do dia e depois recupera tudo e sai no gain no final da tarde, né? Então não é tão aconselhável assim você ficar colocando esse tipo de limitação no robô. Se você quer evitar esse tipo de loss, se você colocar esse tipo de regrinha, vou só operar quando eu sei que a tendência é a favor da VWAP diária. Ok, tudo bem. Tá? A VWAP, o preço está abaixo da VWAP. Vamos voltar aqui para o diário. Vamos mudar também a VWAP aqui. Opa, aqui. O preço está acima da VWAP mensal. E eu sei que é um dia que vai ter rally para cima, vai subir. Ok, vou ligar. Liga. Eu sei que agora vai dar uma retração, então eu não quero perder dinheiro, igual nesses 3 dias aqui. Desliga. Só que você está querendo prever o futuro, né? Porque eu posso muito bem nesse dia aqui, que você acha que vai ter uma retração, e ele subir. E daí nesse dia aqui ele fazer 2.000 pontos, sabe? E você ficou a ver navios porque você achou que iria cair, né? Enfim, me pediram essas dicas, estou postando aqui para vocês. Queria que vocês acompanhassem aqui, ó, o nosso site, tá? O link tá nos grupos e tudo mais. Esse aqui é um resumo desse robô, tá? Posto aqui todo dia, atualizo aqui, ó. A última vez eu atualizei ontem, vou atualizar hoje já para vocês. Aqui vocês podem clicar e testar esse robô por 7 dias de graça e tudo mais. Eu tenho aqui o gráfico de pontos, tá? Não é financeiro isso aqui, tá? É pontos. Então, tem aqui ó, do dia 4/12, rodando em conta real, até dia 17, que foi ontem que eu atualizei, ele está com... Você consegue colocar o mouse aqui em cima, 11.155 pontos. Tá? E hoje foi 0 a 0, então vai ficar nesse mesmo patamar. Então deu 11 mil pontos, aqui deu em torno de 30 dias de 30 pregões, né? Aqui eu coloquei também em pontos, quanto que ele faz de pontos por semana, tá? Tem semana aqui, ó, 1.700, 3.000 pontos numa semana, acho que foi uma semana excepcional, tá? Uma semana, duas, três, então aqui vai ter uma média de qual que é o ganho dele por semana, tá? Aqui eu tenho o diagrama dele acumulado por mês. Então, mês de dezembro fez 8.000 pontos de índice. Não, desculpa, 7.830 pontos de índice. Tá? Aí você multiplica pela quantidade de contratos que você tem aí, que você vai operar, para ver o resultado financeiro. Né? Hoje, esse mês está com 3.325 pontos. A maioria das vezes a gente sai com o dia positivo, tá? 60% dos dias é positivo. Aqui é o que eu comentei com vocês. Quando o robô ele tem um dia positivo, ele ganha em média, tá? Em média de todos esses dias, 874 pontos. E quando ele tem um loss, 417 pontos ele perde. Aqui eu coloquei uma tabelinha só para vocês verem. O dia que mais ganhou foi 2.170 pontos em um dia só. A nossa maior perda até agora foi de 730 pontos em um dia. 6 dias de ganho em sequência, 2 dias de perda em sequência. O ganho máximo nesses 6 dias aqui foi de 5.000 pontos, seguidão, né, que a gente foi ganhando. E a perda máxima, 820 pontos, que foi nesse dia aqui, ó, digamos assim, esses 820 pontos tem esses 730, que foram 2 dias seguidos. Foi um de 730 pontos negativo e o outro dia com 90 pontos negativos. Tá? E aqui eu coloquei, aqui eu ainda tenho que preencher esse resultado diário. O resultado semanal eu estou colocando aqui de semana a semana a foto para vocês conseguirem auditar isso aqui.
e verem algumas. Aqui, claro, tem o financeiro, né? Mas não leve em consideração o fator de lucro, o percentual de acerto, maior sequência. Aqui, no caso, é maior sequência de operações, né? Então, foram 4 operações seguidas de gain, 5 operações seguidas de loss, né? Nessa semana. Só que daí também quando ganha é R$ 150, quando perde é 90. Então tem todo. Aqui, infelizmente, tá? Não tem como levar em consideração o drawdown aqui, tá? Porque é resultado semanal, então às vezes você começa a semana negativa. Se na segunda-feira você já perdeu dinheiro, o drawdown vai lá, fica totalmente errado isso aqui, tá? O drawdown mesmo você tem que analisar quando é mensal, né? E aqui eu tenho também o resultado mensal de dezembro. O de janeiro eu posto no final. Então, dezembro a gente teve aqui um fator de lucro de 1,67. Foram 116 operações, né? Então, aqui a parte financeira também está baixinho, porque aqui, se eu não me engano, eu estava operando com um minizinho ali. Estava bem, só começando, né? Aqui eu tenho um vídeo, aqui tem os grupos aqui para vocês entrarem e tirarem dúvidas aqui, tá? E aqui tem um vídeo, vou colocar esse vídeo aqui também nesse site, também vai estar disponível aqui, tá bom? Acho que seria isso, conseguir tirar a dúvida de vocês, conseguir explicar como fazer a instalação, como ter algumas dicas ali para conseguir melhorar o desempenho, né? Só que, claro, não é garantido que você vai melhorar o desempenho porque você não consegue adivinhar o futuro, né? E também mostrei aqui para vocês o site que eu montei justamente para poder resumir e deixar ele sempre atualizado, porque pela Nelogica a gente ainda não conseguiu uma ferramenta que consiga atualizar diariamente para mostrar os resultados reais para vocês, né? Então seria isso, agradeço vocês, muito obrigado, até a próxima.